usuários no mundo Linux, do passado Linux, cometeu um erro, tá? O Linux, ele já era instalado com o subusuário e ele não criava nenhum usuário, que seria o usuário comum, e então a pessoa entrava como root. Então a pessoa acabava viciando em se manter como root. E isso gerou, como eu posso dizer assim, um monte de pessoas no mercado cometendo um erro grave, que é você usar o usuário root para tudo. Bom, devo alertar os senhores que isso é um erro grave, que se eu estiver ali na sala de aula como seu professor, eu vou te reprovar, se eu ver você como o super-usuário root. Tá bom? Legal. Disclaimer feito. Linux, ele é um sistema multiusuário. Afinal, se você olhar, ele é, naturalmente, não vou dizer diretamente, algo que vem do Multics. Não é bem diretamente, lógico. Multics, Unix, Unix, Linux. Eu sei que o Linux é uma reescrita do Unix, mas não é bem uma reescrita não, tá, galera? Não é bem uma reescrita não. Então, tanto que você vê comentários do mundo Unix dentro de comandos e programas tanto do GNU como do kernel. Se você navegar dentro dos códigos fontes, você vai ver, comentários do Unix. Pode procurar. Então não é bem uma reescrita, tanto GNU quanto kernel. Tá? GNU é um projeto, kernel do Linux é outro projeto. São dois projetos que se complementam. Então, desde lá de trás, o Unix já era multiusuário, já era multitarefas, a possibilidade de fazer isso. E, naturalmente, quando um sistema operacional ele é multiusuário, ele tem que, naturalmente, lidar com os recursos. Lembre-se, a teoria de sistemas operacionais. O que é um sistema operacional? Bom, a resposta é: ele é uma máquina estendida, porque ele vai ser uma abstração, e ele também é um gerenciador dos recursos de hardware, para que os programas não façam merda. Inclusive tem uma merda clássica chamada deadlock. Dá uma olhada no livro do Tenable de sistemas operacionais modernos e você vai entender o que é um sistema operacional. Processadores, memórias, hardwares, tudo isso aqui ele vai naturalmente fazer a gestão para você. E hoje em dia você tem o multiusuário e o multiprocessamento, inclusive em paralelo. No passado existiu o processamento pseudo-paralelo e vou desenhar então, vai ser melhor. Eu ia entrar numa explicação aqui textual, explicação aqui de voz aqui, mas ia ficar uma bosta. Então você tem sistemas que eles são apenas único. Então, como funciona? Depois que um processo ele entra na memória, enquanto ele não terminar, ele não libera espaço para um outro processo. Tá? Então, isso aí é um processamento único. Tá? No passado, dispositivos e máquinas eles eram assim. O ancestral do dispositivo móvel ele era assim. O ancestral que eu digo é o Palm OS. E aí os caras criaram a ideia de pseudo-paralelismo. Como é que funciona? Então imagine que eu tenho aqui um processo e ele começa o processamento. Aí eu interrompo. Aí eu carrego outro processo na memória e dou um outro tempo para ele. Certo? E aí depois eu volto lá naquele outro. Eu volto naquele outro. Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Eu volto lá naquele outro e continuo aquele outro. Isso aqui é o pseudo-paralelismo. Ele não é paralelo. Porque repare que ele não consegue fazer dois processamentos ao mesmo tempo. Ele tem aqui um momento em que ele troca
de processo em execução. Isso aqui é o pseudo-paralelismo, ele não é o paralelismo que nós conhecemos, beleza? E aí então você tem a possibilidade de um paralelismo mesmo, mas aí você precisa de núcleos, tá? Geralmente 2, 4, 8, 16, 32, 64, tá? Eu estou para atingir os 72, né? Eu comprei os equipamentos aí para atingir 72 núcleos paralelos. Acho que tá vindo aí, tá vindo aí. Então ele permite que, naturalmente, que um processo processe aqui, o outro processo aqui, o outro processo aqui. Não necessariamente eles vão começar ao mesmo tempo, né? Eu fui até um ser agora idiota, ignorante. Processo aqui, aí esse cara terminou aqui, porque ele foi pequititinho, né? Já terminou, já liberou. Então, é um pseudo-paralelismo, ou desculpa, é um paralelismo real, porque eles realmente estão em paralelo, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui, clear H3. Oh, desculpa, H3. HTOP, desculpa, estou retardado hoje. Sudo apt install HTOP. Desculpa, galera, hoje eu tô meio grog, cara. Trabalhei demais. Pra caramba. HTOP. Então aqui, por exemplo, eu tenho essa máquina, tá? Essa máquina virtual, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi colocado 6 núcleos para ela. Ok? Essa máquina, ela é uma máquina, quantos núcleos ela tem? Então, vem aqui. Então, aí você tem o paralelismo. Vou vir aqui em global configuração. Eu acho que era aqui, desculpa. Eita porra, tem que atualizar esse template aqui, hein? Olha os templates para atualizar aqui. Merda, hein, cara? Pô, cara, tem que fazer gestão, né, da máquina, né? Esse dispositivo, então, ele é um Xeon desses 2680. Ele tem uma pancada de núcleozinhos, mas não são núcleos tão fortes, tá? Deixa eu ver se ele está colocando quantos núcleos ele tem aqui. Que eu acho que deve ser 28 esse processador. Cara, ele não tem aqui não. Ó, tá cheio de problema aqui, tá? Pra resolver essa máquina. Ele não colocou não, que estranho, hein? Bom, 28 eu acredito, tá? Acredito que é 28. Então aqui eu posso chegar aqui nesse sistema operacional que eu utilizo. Essa aqui é a máquina que eu estou dando aula para vocês? Não. É essa work que eu estou dando aula para vocês aqui, ó. Então eu consigo vir aqui e colocar um número de núcleos aqui, ó. Um número de núcleos para essa máquina virtual. Eu vou colocar que ela pode ser escalada até 6, tá? Embora não precise. 6 não é 6 GB, né, de memória, mas chega muito próximo. E 6 CPU, certo? Então impacta essa história aqui, legal? Tá impactando essa história aqui. Tá bom. E, bom, nós vamos ter aulas explicar mais sobre isso. Ctrl C. Quando eu for falar de processamento, e aí nós vamos entrar nesses detalhes, legal? Beleza. Então, o segundo Tenable, então, o pseudo-paralelismo, falei para vocês, na verdade já mostrei toda essa parte aqui, né? Tô acostumado a dar essa aula, acabei avançando na explicação aqui. No Linux, porra, cara, eu não gosto de falar super usuário, cara. Mas eu falo muito super usuário, por um motivo simples, cd/bin, certo? Tô aqui no /bin. Quando o Linux ele foi instalado, isso aqui tudo foi criado, ls-l. Então, quando o Linux foi instalado, tá? Isso aqui tudo foi criado, beleza? Então, tá aqui. Todos eles são do root. Então, quando eu faço a instalação do Linux, eu preciso de um usuário. Preste atenção, todo arquivo obrigatoriamente tem o usuário, dono e o grupo dono. Então, imagine que num processo de instalação de um sistema operacional, a primeira coisa que você precisa fazer é criar o usuário root e criar o grupo root. Certo? Então depois você vem copiando os arquivos, né? O processo de instalação vem copiando os arquivos. Tá claro isso? Então, quem que teoricamente seria o superusuário? Seria quem tem acesso a todos esses arquivos. Tá? E isso é importante. Vou pegar uma ferramenta de desenho, porque tem mais alguns detalhes para te mostrar. Você pode procurar no livro do Tenable.
você vai ver que ele coloca assim, olha, a memória ela é dividida em duas partes. O sistema operacional e o usuário, certo? E a área do usuário. A memória tá no livro Tenable, certo? Mas essa parte do sistema, ela roda para que usuário? Ela usa para ele utiliza o root para executar todos os processos aqui nessa memória, tá? Então aqui nessa memória, todos os processos foram inicializados como root. Então, não só a instalação foi feita com o usuário root no Linux, bem como na hora da inicialização, é natural que ele vai subir como o root, naturalmente. Clear, tá? Isso é natural. É muito simples. É igual você pode chegar aqui e colocar assim top, tá? Então, aqui eu tenho, né, naturalmente, os comandos e qual é o usuário do Linux que está sendo utilizado aqui nessa segunda coluna aqui, que é chamado user, para rodar o processo. Então parte desse princípio que o Linux foi todo criado ali o seu sistema de arquivos a princípio com o root, e então é o root que vai ser dono dos arquivos de inicialização do Linux, então por isso que ele sobe como root o seu sistema operacional. Legal? Isso é importante saber desse detalhe, tá? Então ele é um usuário root, mas não é um usuário que nós utilizamos. Você pode ter percebido aqui nas aulas que eu não fico aqui, né, trabalhando com o super usuário. Esse joguinho da velha aqui é o super usuário. Quer dizer, é para me dizer que eu estou como super usuário. Aqui é o usuário em que eu estou no Debian. Essa nomenclatura pode mudar, tá? Então eu estou aqui com o usuário root numa máquina chamada work. Anteriormente eu estava com o usuário user numa máquina chamada work. Existe. Você não me vê eu utilizando isso. Tudo bem? Bom, vamos falar nesse capítulo sobre essa questão de boas práticas também, cara. Você tem que assistir. Legal? Então nós sempre estamos com o usuário. Usuário comum, tá? Estamos todos felizes utilizando o usuário comum. Beleza? Nós não ficamos na conta do root, até por problemas, tá? Que nós podemos acabar trazendo para o sistema operacional. Lembre-se que o impacto de eu trabalhar como root o tempo inteiro pode ser assim, praticamente em todo o escopo de memória. Então, se eu for afetado por algum programa malicioso ou um link, ele é afetado de uma forma absurda. Tá? Tá bom. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber: aonde ficam esses arquivos que tem esses dados de usuário? Tá bom. Clear, desculpe. cat etc passwd. No passado, o passwd também armazenava usuário e senha. No passado. Hoje ele armazena só usuário. Por que isso? É muito comum que você precise saber quais usuários você tem no sistema, em N programas aqui dentro do Linux. E então você dava permissão de acesso à senha, pelo menos para leitura. A senha está criptografada, mas você dava permissão naturalmente ali. Então, naturalmente, com o passar do tempo, os caras perceberam que seria interessante você mover, tá? Tô marcando aqui onde ficaria a senha, você mover ele para o arquivo de shadow. Então esse X informa isso, ó. Você está movendo a senha para o arquivo de shadow. O arquivo shadow, onde você vai ter as senhas, ele tem uma política de acesso muito mais restrita que o passwd. Então são dois arquivos, o etc passwd e o etc shadow. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Políticas de permissão diferentes. Acabamos de passar pelo capítulo de arquivos, sistema de arquivos, e vocês viram isso. Legal? Como dar essa permissão de acesso. Então, o shadow só o root pode ler. Já o passwd qualquer usuário pode ler. Essa é a ideia. Bom,
aqui então nós temos, repare que aqui nessa coluna nós temos o ID, tá? ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Geralmente, usuários de sistema têm no Debian acima de 1000, algumas distribuições antigas 500, tá? As distribuições modernas 1000. Beleza? É apenas como eu posso dizer, é apenas uma boa prática, vamos colocar assim, tá? Então aqui nós temos todos esses usuários. Esses usuários são utilizados? Nem sempre. Esse campo é único? Não. Não. Exemplo, então vamos lá. Clear. Jamais deveria estar fazendo isso, mas eu vou fazer para você ver. Lembre-se que esse Linux azul é só para dar aula, tá? Sudo nano etc pazwd. Legal? Eu poderia muito bem chegar aqui e falar que o www-data ele é o super-usuário também. Então olha só como ficaria. Agora nós teríamos então a possibilidade de ter o root. O root acessando arquivos como super-usuário e o tal do www-data. Lógico que o www-data não loga, né? É um outro papo que nós temos que ter ainda nesse capítulo com vocês. Mas repara, eu construí agora outro. Vou te explicar. Olha só, preste atenção. Ó, tá? Stat. Olha o que o stat está falando. Esse arquivo, ele é de quem? Do root. Mas como é que você sabe disso? Olha aqui o 0. Puta merda. Olha esse 0. Tá vendo? É do usuário root e do grupo root. Puta merda. Então você está querendo me dizer... Olha só que louco, hein? Olha o papo. Tô aqui, tree, né? Brinquei aqui agora há pouco, não foi? Então, olha só. Stat, certo? O diretório 2, diretório 1, time. Repare. Esse arquivo, ele é do usuário 1000. Usuário 1000. E esse cara aqui é do usuário 0, esse arquivo. Peraí. Então, vamos lá. Ao colocar esse cara em 0, quer dizer que todo arquivo que é do usuário 0, no caso é o root, poderia ser manipulado também por quem? Por esse cara. Puta merda. Entenderam? E isso, inclusive, no mundo hacker, é uma técnica comum. Por que o www-data? Porque esse cara aqui, adivinha, ele é o usuário do Apache, do Tomcat. Então, uma falha no Apache, uma falha no Tomcat, daria poder total pro Apache Tomcat. Então, quer dizer que uma vulnerabilidade no Apache Tomcat que manipulasse arquivos no sistema de arquivos, eu teria acesso total a tudo, inclusive ao Shadow, que seria um arquivo que é tipo assim, é o arquivo, né? Mas no caso, vamos voltar aqui, vamos desfazer a merda, tá? Porque nós não podemos manter essa merda. Legal? Vocês entenderam aí a merda, né? E isso é uma falha do Linux? Cara, eu sempre achei que isso é uma falha do Linux. Mas as pessoas não aceitam isso, né? O mundo Linux não aceita isso como uma falha. É muito difícil você falar que você erra, tá? É muito difícil você falar que as coisas que você gosta não são boas. Muito difícil. Não é qualquer um não, tá? Então, conforme eu falei, o Linux mais moderno, um Debian, o usuário comum começa ali em 1000. Você tem um arquivo, tá? Nesse arquivo chamado login.defs, que ele fica lá em etc, você tem aqui, ó, o mínimo, tá? E o máximo para usuários comuns. Então, quando você cria um usuário comum, e nós vamos criar usuários nesse capítulo com o comando add-user, tá? E o script, na verdade, add-user, que é um comando, ele vai carregar desse arquivo os parâmetros. Legal? Então, conforme eu falei, o arquivo pazwd, ele armazena tais informações.
Acabei de mostrar o cat aqui para vocês. Falei, né? Uma coisa interessante que o PASWD, conforme eu já falei para vocês, e o dono dele é o root. O grupo dono também é o grupo root, tá? Mas repare que então o root ele pode ler e escrever nesse arquivo. E assim como o grupo dono pode ler e os outros podem ler. Beleza? E isso aqui é importante porque eu tenho inúmeros programas que precisam. Cara, eu tenho inúmeros programas que eles precisam pegar a lista de usuários do sistema. Então por isso que eu tenho que deixar que outros peguem a lista de pessoas no sistema. Infelizmente. Porque eu tenho um monte de programas rodando no contexto dos outros usuários que precisam disso. Então, isso é um problema, tá? Que foi resolvido assim. Por isso que os outros podem ler. Legal? Cada linha desse arquivo, ele é assim, tá? Primeira coluna é 2 pontos, tá? Que separa as colunas. Padrão antigo do Unix. O primeiro é o username. Esse cara aqui, ele é o único. Então o username ele é o único no sistema, a primeira coluna. Todo arquivo de dados da década de 90 para trás era assim. A primeira coluna é a chave, foda-se o resto. Essa é a história. Todo arquivo da década de 90 para trás. Tá? Eu tive a honra de passar por isso. Né? Tive a honra de passar por isso aí. Mas eu vou falar, é coisa muito velha mesmo. Tá? Aqui, ó. A segunda coluna é dizendo, ó, ele tem uma senha lá em Shadow. 0 é o UID do usuário root. O que é o 4? Preste atenção. Todo usuário tem grupo. Desculpa. Todo usuário está em grupos. Todo usuário está em grupos. Linux tem uma distinção. Tá? Então, imagine assim, você tem que ter o usuário, certo? Do seu usuário você tem um campo chamado, né, grupo padrão e você tem um array de outros grupos, certo? Então aqui você consegue colocar só um grupo padrão. E você consegue colocar, naturalmente, mínimo 1, no máximo 1, certo? Aqui você consegue colocar disso aqui a 0 a infinito, beleza? Lógico que eu estou jogando infinito como uma loucura, né? Estou dizendo para você, o grupo pra caralho, é assim. Por isso que eu não quero colocar um número ali, porque se eu colocar um número, os caras vão achar que isso é um número e esse é um número. Não. Bom, tá vendo aqui? Todo usuário obrigatoriamente tem que ter um grupo default. Obrigatoriamente ele está em um grupo e esse grupo é o grupo default dele, padrão. Isso aqui é chamado de outros grupos, o nome técnico é grupo complementar. Esse aqui é o grupo complementar, na verdade grupos complementares, mas eu coloquei no singular porque eu não sei escrever no plural, ok? Mas vocês entenderam. Legal. Então, por isso que obrigatoriamente, quando você cria um usuário no mundo Linux, se você não define qual é o grupo padrão, o Linux obrigatoriamente cria um grupo para colocar na posição 4. Ele não aceita isso aqui vazio. E o que ele colocar tem que existir como grupo. Então é natural que quando eu instalei o Linux, ele criou o grupo 0, chamou de root. Depois ele criou o usuário 0, que chamou de root também. Beleza? Tá. Então aqui em 5 você tem uma observação. 6. Qual o diretório default desse usuário? É /root. Em 7. Se o root logar, o que eu vou carregar? Preste atenção. Se o root logar no terminal, que programa eu vou carregar e dar para ele? /bin/bash. Eu vou dar o /bin/bash para ele, então ele vai receber um terminal e vai poder digitar as coisas. Legal? Tá? Bom, e naturalmente
Esses parâmetros, eles estão definidos em dois locais. Esses parâmetros, adduser.conf e etcloginDefs. É lá que você vai encontrar esse tipo de parâmetros, né, que você configura. Qual o default para a coluna 7, qual o default para a coluna 6, qual o default para isso e aquilo. Tá ok? Tá tudo lá. Tudo nesses dois arquivos, beleza? A princípio, você não tem uma regex para senha. Então você cria o usuário, beleza? E você não tem uma regex para criar usuários. Mas se você quiser ativar name underline regex, é uma regex que proíbe que o usuário crie um nome com letras maiúsculas. Geralmente, desculpe, no Linux, eu não posso falar todos. Todas as letras do usuário, tá, que você usar no username, eles estão em minúsculo, tá? Todos os usernames aqui eles estão em minúsculo, beleza? É o padrão. Posso acreditar que exista Linux por aí que não tem esse padrão, não siga esse padrão, beleza? Legal. No mundo Windows, você tem usuários que o logam, você tem administrador, você tem usuário de rede, você tem usuário de máquina, você tem usuário de AD. É o inferno. No mundo Linux não tem isso. Usuário é usuário e acabou. E o seu poder de acesso, ou seja, o seu escopo, é que diz o que ele é realmente. Entende? Então, isso é o mundo Linux, inclusive é até estranho, né? É até estranho para as pessoas falarem que aqui o usuário é usuário. E se ele é um usuário de serviço, se ele é um usuário de sistema, bom, aí é baseado no teu escopo, cara, do que ele pode. Vamos pegar um usuário aqui. Tem muita coisa aqui, né? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou usar o pipe, tá? Grep, tá? E eu vou mostrar para você o www-data. www-data grep -v e eu vou excluir o próprio grep da busca. Tá aqui a linha. Só para pegar uma linha, tá? Dá um clear aqui para vocês. Muita coisa na tela para vocês ficarem vendo, né? Peguei só uma linha daquele arquivo, tá? Peguei só uma linha daquele arquivo. Uma linha que tem user www-data, legal? O ID 33, Group ID 33. Esse aqui é o apelido dele, o nome, é apenas uma descrição para que ele serve. Poderia ter aqui uma descrição para Apache, containers, em geral de web. Esse aqui é o diretório default dele. O diretório que é dele, default. Então, ls-l, tá? www-data. Eu acho que nem está criado. Nem está criado porque o Apache não foi instalado. Então, o Apache não foi instalado. Eu posso ter um usuário que ele tem um diretório default e ele não tem esse diretório criado? Pode. Que é comum, tá? Então o Linux cria aquele monte de usuários que aquilo ele diz assim, é a lista de boa prática. Vamos colocar assim. E aqui é o como eu posso dizer, o programa que será executado se esse cara fizer um login. Então login www-data. Se eu tivesse uma senha definida, não tem senha definida, tá, para mim. Se eu pressionasse o Enter e eu tivesse uma senha definida e eu acertasse a senha, ele iria rodar esse programa aqui, tá? O que é esse programa? Esse programa, ele é aqui um programa que não faz nada. Ele, na verdade, só dá essa mensagem idiota. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque se algum diabo, demônio, alguém meter um password nesse maldito aqui, ele vai criar um usuário que naturalmente pode ser acessível, ir
alguém logar com ele. Isso seria muito ruim. Opa. Vamos olhar agora o outro usuário chamado user, tá? Aqui, ó, esse user aqui, tá vendo? É o usuário que eu estou logado aqui agora. Eu loguei, então eu usei um usuário e senha. Tá aqui, ó, tá aqui o user, o ID dele, grupo ID. A descrição tá vazio, não tem nenhuma descrição para mim. Esse aqui é o meu diretório default de usuário, /home, /user. É lá que esse diretório ele existe, né? Então ls-l /home /user e opa, desculpe. Coloca assim que aí ele vai. Opa, peraí. Opa, errei tudo agora, hein? Puta que pariu. Errei foi tudo aqui agora, cara. Pera aí. Vamos lá. /home /asterisco. Tá? Caramba, mano. Pera aí, ele recriou? Não, cara. O que ele fez aqui em cd /home? ls. Hein, cara. Bom, devo estar doidão. Gente. Ó, se você pesquisar aqui, repare, ele entrou recursivamente. É como se ele tivesse colocado recursivo, né? Coisa esquisita, né? Bom, deixa pra lá. Tô ficando doido. O acesso de trabalho. Repare que esse diretório, ele é do user. Preste atenção. Todo diretório de usuário que você vai criar, ele tem que ser do usuário dele, tá? Do grupo default dele. E preste atenção. Ele tem que ser leitura, escrita e execução do usuário dono e nada para o resto. Nada para o resto. Você tem que criar, porque você cria o diretório, necessariamente o diretório pode não existir, como o file /var, www, né, que não existe, que é do usuário www-data. Tá? Rapaz, mas deu um devaneio aqui agora, deu um piripaque no meu cérebro agora, cara. Porra, cara. Coisa esquisita, cara. Coisa esquisita. Rapaz, eu acho que depois desse vídeo aqui eu vou dar uma cagada e vou dar uma descansada na rede, cara. Sério mesmo. Opa. Ó, tô falando que eu tô errando, olha só. Ó, você viram? Doido essa porra. Então esse aqui é o diretório do usuário, legal? Beleza. Olha só que interessante. Se eu conseguir acertar a senha do usuário, então ele vai carregar um programa para mim chamado /bin/bash, file /bin/bash, tá? Que é um programa, que é o que você está vendo aqui. Essa tela preta que você está vendo aqui, é o /bin/bash. Repare, lá no capítulo de scripts Linux Bash, eu vou falar para você do dash, do sh, tá? Do bash, do Python. Vou explicar para vocês os executores de script que nós temos. Então, peraí, você está querendo me dizer, peraí, vamos aqui fazer uma loucura. Vamos colocar aqui, se eu criasse aqui o usuário e colocasse aqui Python 3, ele iria abrir o Python como terminal para mim? Sim, ele iria abrir isso aqui, ó. Se eu colocasse ali, ó /usr bin Python 3, tá? Ele iria abrir isso aqui, cara. Ele iria abrir isso aqui para você, ó, no terminal, como se fosse o Python, o programa executor principal, entenderam? Tá? Legal? Sai do Python de forma normal, sem dar nenhum exception de erro, tá? Reset 0, eu estou dizendo, eu quero sair do programa, fecha para mim, informa para o sistema que deu tudo certo. Exit 0 significa isso para nós, tá? Ai, puta que pariu, então eu quero que seja Python, eu amo Python. Coleguinha, toma cuidado aí, filhote. Primeiro, documentação na internet. 2, Python para você trabalhar com
com comandos básicos do tipo cp, rm, mv, ele é muito oneroso no teclado. Você vai ter que digitar coisa pra caralho. E aí você vai acabar voltando pro bash, o dash, o sh, que tem uma sintaxe mais simples para você trabalhar com arquivos aqui dentro, tá? Nossa, cara, então pense assim, Python foi feito para programador, cara. Python não foi feito para terminal. O bash, o dash e o strum bash foram feitos então para ali o terminal, beleza? Esse script ele é interessante. Vocês vão ter uma aula de script comigo, tá? Uma não, várias, né? Aqui é o shellbank, está dizendo por qual programa vai ser executado. O while ifs, tá? Então eu vou fazer aqui um laço de repetição. Eu vou ler esse arquivo. Olha que esquisito, cara, programação em bash. Ele vai ler esse arquivo vai virar um descritor na memória, vai jogar todo o string de dados para dentro desse laço de repetição. Repare que você não abriu o arquivo, né? Você pegou o arquivo e injetou no laço de repetição. Olha que esquisito, cara. Você lê um arquivo e injeta ele no laço de repetição. Legal? Aí, então, quer dizer que cada linha do arquivo, cada barra N, quebra de linha, ele vai fazer um do done, tá? Ele vai fazer um do done para cada laço, para cada linha, tá? Nesse laço de repetição. E para cada linha ele vai quebrar, ele vai fazer esse read, vai quebrar em coluna. Coluna F1, coluna F2, coluna F3, coluna F4, F5, F6, F7. Você pode dar o nome que você quiser para essas colunas, tá? Eu coloquei F1, F2, F3, F4, coloquei o que eu quis ali. Então você escreve no meio do seu texto, ó, usuário tal, usa o shell tal, e ele armazena arquivos em tal posição. Então, ele monta uma linha para você com todos esses todas essas linhas separadinhas bonitinhas para você, legal? Vamos ter uma aula para falar sobre scripts. Mas é assim, por exemplo, que você procura usuários via script dentro do arquivo PASWD. Até mais, tchau!